Fala pessoal, beleza? Estamos iniciando mais um episódio do podcast. Hoje com um convidado muito especial, nosso amigo, nosso parceiro de mais de 10 anos. O cara é fera no que ele faz. Não vou nem dar um spoiler aqui porque ele já vai começar a se apresentar aqui, mas para vocês que estão vendo os produtos aqui já pode ter uma noção. Rogério, muito bem-vindo. Obrigado você pelo convite. Imagina, obrigado você por ter atendido o nosso convite. Imagina. Sua agenda é bem apertada, mas graças a Deus deu pra gente conciliar aí. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, é um prazer estar aqui. Principalmente que estou aqui com você, né? Agora é raro conseguir vir aqui, né? A gente começou a trabalhar junto, né? Quando eu nem conhecia direito o que era lubrificante, né? Não, já conhecia sim, porque ele dava várias dicas, viu? Mas depois que a gente costuma dizer, né, na vivência de lubrificantes, né, no meio das oficinas, que depois que o óleo entra na veia não sai mais, né? É verdade. Então, comecei a trabalhar nesse segmento, né? Eu já venho de segmentos técnicos fora o segmento automotivo, né? E comecei em 2013 para 2014, né? Comecei a trabalhar com lubrificantes, né? Tive um bom tempo aí na Concha, né? Bastante então, tempo. Passei por algumas áreas lá dentro. Dentro daquela distribuidora também tive contatos com vários outros produtos do segmento automotivo, né? Inclusive pneus de duas grandes companhias. Hoje na Brida, né? Nós temos a Pirelli lá como parceiro, né? Que também já trabalhei lá. E hoje eu tô na Brida, né? Inclusive hoje eu faço 4 anos de Brida. Ah, que beleza, parabéns! Né? Comecei lá como, né? Quando eu fui para lá, eu fui como assessor de B2C, né? Revendas, né? Então atendia internamente a região do ABC, né? A Guarulhos também, Osasco. Era bem extensa a área, né? Era uma carteira grande. E aí fui galgando espaços lá. Hoje eu estou no B2B, na indústria, né? Show. E também no treinamento, né? Eu desenvolvo materiais. Eu sou técnico homologado pela Vibra, pela Militec, pela Paraflu. E eu gosto de estudar. Top. Né? E naquela época, no comecinho, era a época que a gente mais se via, né? Agora ele tá importante lá na Brida. Nada e a gente disso, só se fala pelo WhatsApp, só. Não, quando precisar eu tô sempre disponível. Brincadeira. Sempre foi show de bola o cara. E Rogério, eu queria que você apresentasse a empresa que você tá hoje, qual a importância dela no mercado hoje brasileiro, o que você tem para poder falar sobre a Lubrax. Tá. Que o que a gente percebeu aí que ela tava uns anos para trás, mas não posso dizer mais esquecida, mas não trabalhava tão forte em cima do marketing. Sempre foi um puta de um produto Sim. muito bom, né? E hoje, de 1 ano, 2 anos para cá, você vê as marcas mais presentes, exatamente. Né? Não, perfeito. Acho que o overview que você deu agora é perfeito. Né? Hoje eu sou funcionário da Brida Lubrificantes, né? A Brida Lubrificantes ela pertence ao grupo Combustran, né? O grupo Combustran ele tem 50 anos no mercado TRR, né? Tempo, que a sigla é revenda, né? Retalhamento e revenda de diesel combustível, né? É um mercado bem movimentado também. E dentro do grupo Combustran existem várias empresas e a Brida é a responsável, né, pela parte de revenda de lubrificantes. Né? A Brida ela tem 17, vai fazer 18 anos agora de existência. Né? Tempo também, né? Sim. Né? Ela iniciou o trabalho como uma revenda, uma distribuidora multimarcas, né? Então nós trabalhávamos com diversas marcas de lubrificantes e material, né, mini mercado, né, ser fluido, aditivos, filtros, isso não deixou de existir dentro da Brida, né? Certo. Em um determinado momento começamos a trabalhar também com a distribuição de Arla, né, a granel, um mercado muito pujante ainda hoje, né? A tecnologia dos motores na rua exige isso, bastante, né? E em 2022, né, nós firmamos uma parceria com a Vibra, né? A Vibra hoje detém os direitos da marca Lubrax, né?
E nós somos responsáveis, né, nós somos os distribuidores autorizados, né, pela Vibra Energia a realizar essa distribuição, né, sermos responsáveis pela marca Lubrax nas regiões paulistas com código de área 11, 12 e 13. Então nós somos responsáveis pela capital, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, toda a região metropolitana de São Paulo e todo o litoral paulista. Área grande, né? É uma responsabilidade bem grande, que é uma das principais, se não a principal região brasileira, né, de comércio, de fluxo, de emplacamento, né? É uma área grande. É uma área enorme e a responsabilidade acompanha Certeza, né? E a Brida cresceu muito com isso, né? Hoje ela detém essa região que é a região mais importante, não diminuindo a importância dos mas é outros. O que toca Exatamente, né? a Então a economia Vibra ela brasileira. tá o tempo todo junto com a gente, né? Legal, bacana demais. Bom, eu vou começar fazendo umas perguntas pro Rogério, uma parte técnica, mas é uma parte bem tranquila, que aqui é um bate-papo tranquila, né? Tranquilo, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Entender que muita gente ainda, por mais que a tecnologia avançou, muitas pessoas ainda não se atentam a algumas coisas. Sim. Ou mesmo não é do dia a dia, não é uma coisa corriqueira para elas, né? Sim, perfeito. Eu queria que você desse um spoiler pra gente, qual é a função básica de um lubrificante e se é verdade que o lubrificante pode aumentar ou diminuir a vida útil do motor de um carro. Bom, sobre a primeira pergunta, né, por mais que tem um grande amigo meu que ele costumava dizer, né, o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Né? O lubrificante, ele é um componente, né, ele é um sujeito dentro de qualquer equipamento mecânico, né, essencial. Né? Falando de lubrificação básica, né, é entendido que qualquer substância, né, qualquer produto que diminua o coeficiente de atrito entre duas peças em movimento, ele é considerado lubrificante. Tá? E as funções básicas, por exemplo, trazendo para o mundo automotivo, né, mecânica leve, diesel leve, motos, né, ou linha pesada, existem 3 funções básicas de lubrificação que o lubrificante é responsável. A primeira, óbvio, ele precisa lubrificar. E ele faz isso como? O lubrificante ele é responsável por criar um filme de lubricidade entre duas partes. Uma película, vamos dizer assim. Uma película. De proteção. Eu prefiro falar filme porque muita gente entende que o lubrificante ele só cria uma cama, né? Uma película, e ali há um deslizamento, quando na verdade há um cisalhamento. É como se você colocasse entre duas peças metálicas ali, ou duas peças em movimento, um baralho, 52 cartas. Quando você movimenta uma das peças, ou as duas peças ao mesmo tempo, as cartas elas vão se derrubar, e ali vão se criando novos filmes de lubricidade, novas películas. E o lubrificante ele funciona dessa forma, e é por isso que ele garante o lubrificar. Né? Diminui o coeficiente de arrasto mecânico. A segunda é a troca de calor, né? Porque o lubrificante ele fica trabalhando no sistema, né? Então ele vai circulando, né? E esse circular, alguns sistemas possuem, né, o radiador para fazer essa troca térmica troca de calor. Do calor do lubrificante, seja ele um fluido ou um óleo, né? Ou o próprio sistema ele passando pelo cárter, né, ou pelo filtro, ele saindo da zona de combustão, você consegue fazer essa troca térmica, tá? E a outra, né, talvez uma das mais importantes, é a limpeza de todo o sistema, né? É que hoje o óleo não só limpa, né, com a tecnologia... Perdão. Hoje com a tecnologia não é só lubrificante, ele faz a limpeza do sistema também. Precisa fazer a limpeza, porque o óleo, né, a gente vai falar sobre vida útil, né, do motor, o óleo também tem, né? Durante o trabalho dele, ele se autodegrada, né? Certeza. Não só pela função que ele desempenha dentro do equipamento, mas pelo o desgaste do próprio equipamento. Né? Então, isso vai gerando sujidades ali, né? Independente das regiões, né? Mais quente, mais fria, né? Com movimento, sem movimento. Então, o lubrificante ele é composto por várias substâncias que garantem não só a lubricidade, mas também a limpeza interna do motor. Show.
E é mito ou é verdade que ele diminui ou prolonga a vida útil do motor? Cara, se for um óleo adequado para aquele motor, de acordo com o que está no manual da montadora, e a troca for feita de maneira correta, consistente, respeitando o que é preconizado pela montadora e respeitando também o modo que você utiliza o seu equipamento, se você utilizar um óleo de boa qualidade, ele vai estender A vida útil do... e é incalculável Com isso, certeza. tá? Porque você precisa fazer a manutenção, não a corretiva, a preventiva, fazendo a troca de óleo, troca de filtros, mas existe também a manutenção preventiva do equipamento, né? Com certeza. Então você tem dentro do equipamento, você tem peças de ligas metálicas diferenciadas para que o tempo de desgaste dessas peças realmente seja diferente. Então elas vão te levar a um período de troca diferente. Se você conseguir fazer essas manutenções preventivas, não tem uma esse motor ele aguenta até 500 mil quilômetros. Não é assim. Não tem como calcular. A questão é a sua disciplina para poder realizar o processo. A preventiva. Eu fiz essa pergunta porque depois eu vou fazer uma outra pergunta que tem a ver com essa também. Pegadinha. Não, é que o pessoal vai começar a entender o porquê, né? Tem pessoas que não se atentam, acham que o óleo, não troca, eu não rodei, por que eu vou trocar? Eu não atingi a quilometragem. Importante. Mas eu fiquei 3 horas só no trânsito, mas eu não desenvolvi. O motor tá trabalhando. A rodagem você não teve, a quilometragem rodada. Sim. Mas a hora trabalhada do motor teve. Sim. Então você tem que se antecipar a troca e tal. Até fazer um comentário sobre isso, né? Sobre tempo de troca, né? Eu sei que você vai entrar no termo, mas uma questão de extrema importância é o tempo de validade pós-abertura de frasco, né? Qualquer lubrificante, seja ele com base mineral, semissintética, sintética, né? Após a abertura do frasco, a molécula de qualquer lubrificante ela começa a oxidar. Isso nós estamos falando sem aplicar no carro. Imagina aplicando no carro. Então, sem aplicar no carro, ele já tem validade. Imagina após a aplicação. Isso existe uma confusão no mercado, e não é só no mercado automotivo, tá? Industrial, agrícola. Existem produtos, né? Alguns óleos e fluidos, né? Que a legislação permite que o fabricante coloque no frasco validade indeterminada. Por quê? Porque aquele produto, aquele mix preparado, né? Eu costumo falar nos treinamentos que cada óleo é uma receita de bolo. Sim. E é um fato. Com certeza. Né? Aquele composto que está ali, o óleo básico junto com os melhoradores, né? Melhorador de viscosidade, aditivo de extrema pressão, seja lá o que for, a combinação química garante que o óleo não vai perder a capacidade de lubricidade, mesmo ele se mantendo envasado, tá? Mesmo com um grande tempo de estocagem e respeitando as orientações de estocagem. Tá? Mas é o caso que você comentou, tem muita gente que tem uma rodagem pequena, né? Eu coloquei o óleo fazem 1 ano, eu rodei 1.000 quilômetros, colocou um 2050 que seja lá qualquer, ainda tem 4.000 para rodar, né? Lê do engano, né? Porque, por exemplo, o óleo ele tem 6 meses, tá? Após a abertura do frasco, né? Tem alguns produtos que indicam 1 ano, são produtos com base sintética e com o pacote, né, de aditivação ideal para aquela molécula que garante para ele após 1 ano, ainda durante 1 ano, né, ficar com o produto aplicado. Após isso, não há garantia da montadora, mesmo que a fabricante tenha homologação formal da montadora do veículo. Só para você que está em casa entender, se você for no seu carro e pegar o manual do fabricante do seu carro, ele vai te falar que quem roda pouco é considerado uso severo também. Não é só Perfeito. Quem roda muito, né? Perfeito. Então, quem roda pouco tem oxidação nas partes internas do motor e tal, então você tem que antecipar a troca também. Esse é um tema curioso e importante.
o que é alta performance, né? O que é uso severo? E é muito comum a gente ouvir, né? Não só dos colegas, né, que trabalham em oficinas, autopeças, né? Mas e do usuário final, Sim. né? Dentro da cabeça, acaba associando a palavra uso severo ou alta performance com velocidade. Aquele cara que rala, que malha Exato, o carro. né? Pô, o cara tem um motor preparado, isso e aquilo, o cara só anda acelerando, ou então anda uma quilometragem muito extensa sempre. Cara, não é isso. Uso severo, né? Eu entendo assim, o uso severo é sempre quando você tá numa situação em que você limita, por exemplo, a refrigeração do motor, tá? Por exemplo, trazendo para o mundo industrial, um dos fatores mais importantes no preparo de um grupo gerador, por exemplo, um grupo gerador que fica dentro de um habitáculo, né? Ou seja, lugar fechado. É um motor com um bloco grande, né? Que trabalha quando é acionado em meia aceleração, né? E o diesel, ele por si só, ele a combustão dele é o dobro de temperatura, por exemplo, de um motor Spark, né, que a gente fala, né, que tem a centelha, para você refrigerar, né? Por exemplo, em uso severo, no carro leve, um óleo mineral, ele tem que ser trocado a cada 3.000 quilômetros no máximo. Tem fabricante que indica 2.000 quilômetros, né? Porque a degradação da molécula é muito grande, né? Então, voltando aos geradores, você pega blocos de 6 cilindros que o radiador, para garantir uma boa refrigeração é enorme. 4 de altura, 2 de altura por 3 de largura, entendeu? Vai 60, 70 litros de líquido de arrefecimento. Bastante coisa. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você, porque muitas pessoas não sabem qual o tipo de óleo, porque às vezes as pessoas não se atentam em pegar um manual, ou enfim, o cara acabou de comprar o carro e não sabe. Mas qual óleo é mais... Como que eu posso dizer assim? Qual óleo é melhor? O sintético, o semissintético, o mineral? O que você falaria assim? Qual é o óleo mais importante para você? Qual o melhor óleo, na verdade, né? É uma pergunta bastante inteligente, dá pra gente falar um bom tempo sobre ela, né? O primeiro ponto que precisa ser observado com relação a determinar qual óleo, né, qual lubrificante utilizar naquele equipamento é observar a recomendação do fabricante. Ponto. Exatamente. E não só a viscosidade. Tem algum índice de performance, né? Agora, falando diretamente sobre índice de performance, a GM tem o conhecido Dexus, né? Primeira, segunda, terceira geração agora. A Ford tem as homologações WSS, né? A Fiat tem a homologação dela, né? A Volks tem a VW 502, 505, 508, 509, 504, 507, né? E só que mas muito pouquíssimas pessoas vão procurar o que essas normas querem dizer, né? Eu vou dar um exemplo, ainda não vou entrar no termo de viscosidade, né, performance, vou usar uma norma que é muito comum e muito utilizada da Volkswagen, né, que é a norma VW 502.00, 505.00. É muito comum você ouvir assim, essa norma aí é do 5W40 para motores da Volks até 2014. Não é isso? Não é comum? O que mais o pessoal fala. Só que essa norma ela diz o seguinte, se eu não me engano, são para motores a partir de 2004 a 2014, ela diz o quê? Que qualquer lubrificante que tenha a validação dessa norma, este motor que pede essa norma, ele pode trabalhar com 1540 ou com 1040 ou com 540.
é preciso avaliar o ambiente que você vai utilizar o carro. Por exemplo, eles indicam que se você estiver num ambiente ártico, você coloca um 540. Se você estiver num ambiente temperado, utilize um 1040. Se você estiver no ambiente tropical, como hoje, o ideal seria graus. Um 1540, tá? Homologado com a norma 502, 505. Por quê eles fazem isso? Porque dessa forma eles vão conseguir ponderar, né, a performance do ISO-VG desse óleo, né, de acordo com o clima daquele local. Né? Isso eles consideram dilatação de metais, né? Consideram mecânica dos fluidos, termodinâmica, tem uma série de questões que eles não fazem as coisas assim a olho, né? Tudo testado. E quando você consegue observar isso no manual, tá lá. Quando você consegue observar e seguir isso, você vai ter menor consumo de combustível, menor desgaste de materiais, exatamente, prolongamento da vida útil do motor, né? E menor número de paradas na oficina, inclusive para manutenção preventiva, né? Porque se você tem o controle da extensão da troca, né? Você consegue gerenciar muito melhor. Sim. A pergunta que você fez sobre qual que é o melhor, na verdade, cada um tem a sua aplicação, né? Claro que os óleos sintéticos, eles são hoje uma realidade que veio de uma evolução tecnológica. Sim. Né? Se você parar para pensar, o 530 ele chegou no mercado em meados de 2007, cara. É pouquíssimo tempo. Hoje você tem um óleo, por exemplo, nos híbridos da Toyota, um óleo 0W8. Você já viu isso? Fino, né? Parece um óleo liso. Água, parece água. E tem gente que fala, pô, é muito fino. Então vou colocar aqui um 0,20, acho que é melhor para garantir, né? Não. Foi projetado para aquilo. Foi projetado para aquilo, né? Quando você muda aleatoriamente uma viscosidade, você vai ter aumento da taxa de compressão do motor, você vai forçar a bomba de óleo, né? Os itens as internos, galerias, as conexões, vai ter mais arraste. É isso aí. Eu tô te perguntando isso porque muitos clientes chegam aqui, chegam na oficina e falam assim, eu quero um óleo sintético por causa que ele dura 10 mil km. Porque eu quero trocar com 10 mil. Não, mas espera aí, seu carro não usa óleo sintético, seu carro usa um semissintético. Sim. Não, seu carro usa um óleo mineral. Não, pô, mas eu tô usando o sintético, nunca tive problema. Seu carro não foi feito para isso. Sim. Então, por isso que eu te perguntei para você, qual que é o melhor óleo? É o sintético, é o semissintético? É o mineral? Isso cada um existe, tem sua aplicação. Né? Assim, não é recomendado pela montadora, tá? Isso eu falo como técnico. Não é recomendado para a montadora você alterar a performance do lubrificante daquele equipamento. Com certeza. Mas não é também crime você, com acompanhamento de um profissional habilitado, tentar fazer um upgrade de um lubrificante para melhorar a performance. Sim. Né? Isso é muito comum na indústria, né? Nós temos, por exemplo, um sistema de engrenagens e redutores que está trabalhando com óleo mineral, que vai até 450 horas. Só que gerar várias paradas na indústria é prejuízo. Com certeza. Né? Então... Tempo é dinheiro. Eu tenho um óleo com mais tecnologia que pode prolongar a próxima parada para daqui 8 mil horas. É benéfico para você? É benéfico. É benéfico para nós também. Sim. Só que tudo tem um preço. Tá? Só que eu só posso me propor a fazer uma substituição, né? Um upgrade, né, de lubrificação, quando eu tenho um controle total do equipamento. Exatamente. Então, se você não sabe, no caso, a maioria dos clientes trazendo para automotivo, né? Você não sabe como tá a bronzina, você não sabe como estão os anéis, você não sabe como tá o corpo da câmara de combustão, você não sabe como tá a válvula, a sede de válvulas. Você troca o ISO-VG do óleo e aí começa a aparecer um barulhinho, né? Uma folguinha, uma batidinha.
Aí vai vir aqui de ô Thiago, você mexeu em mais coisa. Fato. E mesmo a fabricante, a Vibra, né, a Lubrax, né, falo em nome da Lubrax agora, e acredito que seguramente poderia falar pelo nome de todas as outras. Ela garante os níveis de performance que ela testou, retestou, validou, né, com os fabricantes dos motores ou equipamentos, né, e laudou. Né? Agora, se você está fazendo uma aplicação sem acompanhamento técnico, né? Isso eu estou falando, eu tenho, vou trocar, então vamos ver daqui 30 dias, vamos tirar uma amostra, vamos levar para o laboratório, né? Fazer uma análise de tribologia lá para ver a integridade do lubrificante, se está saindo resíduo de material no lubrificante, porque não está sendo feita uma lubricidade de qualidade como estava sendo feito. Exatamente. Nenhum upgrade pode ser feito sem acompanhamento. Outra coisa que eu ia perguntar para você o carro saiu com 530 ou com 1040, eu vou usar esse óleo até morrer? Ou se houver um consumo excessivo de óleo, eu posso ir aumentando a viscosidade gradativamente? Primeiro, se está ocorrendo um consumo excessivo de óleo, tem uma origem desse problema. Com certeza. Né? Então, isso eu não isento, tá? E não estou falando só da Vibra, da Lubrax, né? Pode ocorrer erro de fabricação de lubrificante, tá? O óleo é produzido em bateladas, né? Então, hoje nós vamos produzir uma batelada de Valora 0W20, tá? Então, eles preparam, abastecem as máquinas e faz a batelada de, sei lá, 5, 10 mil litros, produz, né? Inclusive, a Vibra, a Lubrax, tem a 5ª maior linha do mundo de produção. Caramba, no Rio enorme. de Janeiro. E pode ocorrer de ter um problema na máquina, né? Sim. Ter um problema na dosagem, ou algum material, alguma matéria-prima veio em desacordo. E isso, né, para que não ocorra isso com frequência, é feita a amostragem e toda a batelada sai com um certificado de qualidade, tá? Certo. Então, nenhum óleo vai para o invase antes dele passar, ser testado e ser validada tudo aquilo que ele informa que entrega. E pode acontecer um problema de lubricidade, sendo comprovado, né, por exemplo, colocou um óleo no motor e o motor travou. Esse óleo, ele está dizendo que ele é indicado, ele está dentro do que o manual exige e recomenda para uso, né? Ele está homologado, você pode levantar a mão e falar, ô Rogério, o Brida, o Vibra, o Lubrax, olha, eu coloquei o seu óleo aqui e você aqui está dizendo que ele é o óleo recomendado no meu motor, pro meu motor, na viscosidade, na performance e tal, e o meu motor travou. Isso chegando, sou eu mesmo que faço isso, eu vou até você, vou lá, faço a coleta sem contaminantes, lacro na sua frente ali e encaminho para o nosso laboratório, né, o Lubrax Lab, e lá é feita uma série de testes para verificar. Sendo apontado que o problema é do lubrificante, nós garantimos todo e qualquer custo. Show. Agora, quando você faz uma troca de viscosidade sem verificar o porquê que você está identificando que o óleo está baixando, o óleo está sumindo, sem nem ler o manual, e tem manual, por exemplo, tem manual da Honda, alguns motores da Honda, que eles avisam que é normal entre uma troca e outra baixar quase 2 litros. Bastante, né? Honda 1.5. E tem outros vários, muitos deles, entendeu? Porque eles sabem que o motor, ele trabalha com um comportamento que vai degradar mais rápido o óleo. O óleo também tem um fator de evaporação, né? Então, a própria montadora do veículo, ela comenta, ela é bem clara isso nos manuais, que isso acontece e é bem frequente. Bem frequente. É que não se lê manual. Exatamente. Né? Existe um mercado na internet de venda, inclusive, de manual, né? Mas eu vou mudar a viscosidade do óleo simplesmente porque o óleo está baixando.
cara, você tá trocando, você tá postergando o problema, né? E criando uma bola de neve. Sim. É o que eu falo para os clientes, né? Tem clientes, a gente sabe que o carro tem as peças internas do motor têm um desgaste, cria-se folgas e o óleo também preenche algumas Sim, determinadas folgas. uma das funções do óleo, né? Ela não é uma das 3 principais, mas ele é um vedante, tá? Tira essa folga. O que nós aconselhamos aos nossos clientes? O carro saiu com 530, vai com 530. Ah, começou a ter um consumo excessivo. Você sabe que você vai ter que fazer uma manutenção do seu motor. Ah, eu não quero. Tudo bem, você pode aumentar um pouco a viscosidade. Mas você sabe que você só está protelando O problema. o problema, né? E pode ser que você aumente uma viscosidade e solucione o seu problema. Solucione Pode não. ser. Perdure por mais tempo. Exato, ele vai... Ratificando, perdure por mais tempo. Na verdade, pode ser que, e agora não ignorando o conhecimento que ele surge aqui, Sim, bastante. né? Tem muita coisa que nasce aqui, se descobre aqui, leva-se para o laboratório e depois Sim. vem para o mercado. O mercado é uma troca. É É uma troca. Como eu já peguei o caso ao contrário. O cliente chegar aqui com uma viscosidade totalmente errada, uma viscosidade muito acima que o carro dele usa, mas seu carro usa uma viscosidade menor. Ah, não, eu comprei ele assim, sempre mantive. Eu falei, vamos fazer a certa? Sua quilometragem tá batendo, tudo certinho, vamos inverter. E a gente vem gradativamente e o carro se comporta perfeitamente. Sim, porque as peças não foram prejudicadas. Não foram prejudicadas. Né? O que precisa ser observado quando você faz uma alteração dessa de lubrificante, né, de ISO-VG, né, do lubrificante, é o consumo de combustível, tá? Porque pode ser imperceptível da maneira habitual que o usuário, que o consumidor final calcula, né, o consumo, né? Mas com certeza de um 530, né, de um 0,20 para um 5,20 já muda muita coisa. Muda bastante. Tá? Então, com certeza o consumo ele vai alterar. Até já peguei cliente aqui que o carro dele usa 0,20, o cara tava com 15,40. É comum. 10,40. É comum. Então, Isso dá proporção. Cara, isso é uma questão bastante discutível e assim, a gente entende, porque não tá fácil. Não. Né? Não tá fácil. A Vibra lançou uma linha de produtos semissintética, né? Isso é algo que depois de 2019, né? Até falando um pouquinho sobre mudança Petrobras distribuidora, Vibra Energia, tá? E você falou da presença, né, do mercado. Enquanto os lubrificantes Lubrax, a marca Lubrax, estava em posse da Petrobras distribuidora, né? Realmente não havia nenhum apelo de marketing, de posicionamento de marca. Existia uma demanda bem forte da marca, a marca sempre foi bem forte. Se vendia sozinha, né? Falando de praticamente 25% de share nacional, né? Então isso quer dizer que a cada 10 litros, 2,5 eram Lubrax, né? Mas o posicionamento de preço era diferente, a tecnologia que existia naqueles produtos era muito diferente, né? Já estava bem defasado, Meio ultrapassado. A grande maioria talvez não estivesse adequada para atender os motores até aquele momento, né? E em 2017 houve a decisão da abertura de capital. Em 2019 foi feito um primeiro pregão, que a gente fala, né? E a Vibra fez o primeiro follow-on, né? Que foi o primeiro aporte para compra de ações, né? E já em 2020, 2021 fez o segundo, e aí que ela adquiriu a marca Lubrax, né? E hoje ela é detentora, né, da marca. E começou toda uma reestruturação, né, interna, né? Trouxemos bons profissionais, né, profissionais do mercado, já contava com uma estrutura produtiva e tecnológica imensa e incrível, né?
E aí trouxe a expertise desses profissionais que estavam em outras empresas concorrentes de ponta. E você percebe olhando hoje em dia, né? Você entra no site lubrax.com.br que todas as linhas elas foram reformuladas. Todas mesmo. A Tá? gente sente na ponta aqui na hora de aplicar, ver que o produto mudou bem. Todas as linhas foram reformuladas. Nossa linha hoje eu posso dizer, a nossa linha é completa, uma viscosidade ou outra que é específica, que está no plano, num futuro muito próximo, né? Certo. Não vou queimar a largada Sim, nem dar tá spoiler certo. aqui, né? Para falar, mas assim, de maneira geral, nós atendemos muito bem e com homologações ou níveis de performance que atendem 100% a frota nacional aí. Tá? Show. Bom, eu queria te perguntar uma coisa. Tô vindo com o meu carro, paro no posto de gasolina, e aí o frentista vem, quer que eu dê uma olhadinha no óleo? Posso completar o óleo? Eu posso completar o óleo ou o óleo não se completa, se troca? É preciso avaliar um contexto. O ideal é trocar. Com certeza. Né? Quando você faz a preventiva da maneira correta, salvo uma emergência, né, tenha ocorrido alguma eventualidade, o óleo não vai baixar. Ele vai baixar gradualmente, mas vai baixar até o momento que você já tem planejado que quando na metade do ciclo de lubrificação você tem que colocar mais um pouco, mas você vai colocar o mesmo produto, de preferência do mesmo fabricante. O cara não tem nem etiqueta no para-brisa. Então, não tem nem o controle de qual óleo ele trocou. Nessa situação, é preferível não completar. Agora, se você está numa situação de emergência... Você está bem controlado, bem sabe controlado, qual óleo que você usou, a viscosidade. E até parou no posto, você acompanhou a medição da vareta, né? O óleo, de preferência, você tem que fazer a verificação na vareta com o veículo no ambiente plano, né? E de preferência com pelo menos a 20 a 30 minutos de descanso, tá? Porque senão vai dar alteração no nível da vareta. É o que mais acontece aqui. O cara, pô, por que tá jogando óleo pra cima? Eu falei, porque tá quase 1 litro acima. Não, parei no posto, o cara verificou, tava mais de meio, quase 1 litro abaixo. Só que ele não considerou o óleo no sistema, o óleo no filtro. Não chegou nem baixar pro cárter. Tá lá na sede de válvulas, tá com 1,5 litro de óleo lá, né? A bomba tá cheia, né? Então, e isso é um problema, trabalhar com óleo acima do nível, né? É um grande problema, né? E, assim, o trabalho do pessoal de postos, ele é importante sim, né? Quando é feito com critério. Exatamente. Tá? Então, a abordagem do frentista, né? Fazer a verificação, porque, Thiago, tem muita gente que descobre que vai óleo depois que trava o motor. Exatamente. Tô falando pra você. Sim, tem cliente que chega aqui, eu falo, aqui é onde põe o óleo. Aqui? Tem certeza? Aqui, olha, nossa, eu não sabia, nunca tinha visto. Então... Mas tem, cara, e é bem comum. A gente, na Brida, nós somos responsáveis também pelos postos da região, né, que a gente é responsável, né, nós que fazemos o atendimento, o treinamento e tal. E a parte, inclusive, nós fazemos o treinamento comportamental das equipes de abordagem, né? Porque a gente sabe que vender, né, você abordar, fazer uma abordagem gentil, você não precisa mentir ou omitir nada. Exatamente. Né? É tudo uma questão de caráter. Postura. E quando você identifica, por exemplo, o frentista, ele vai lá verificar o nível de óleo, se tiver muito discrepante, aí ele inicia uma rotina. O senhor sabe que quando foi sua última troca de óleo? Não, sei. Ninguém sai de casa querendo, hoje eu quero gastar com troca de óleo, velho. Né? Ninguém sai, cara, né? Ou nem pro posto. Hoje eu tô feliz que eu vou gastar lá no posto, vou encher o tanque até escorrer. Não, ninguém quer gastar, né? Então, assim, você fazer uma verificação, alertar e você identificar na etiqueta que tá o óleo XPTO lá, né, 5W30, você olha a especificação que pede, alguns veículos conta com a especificação na abertura do capô, você tem uma etiqueta, né, e também o dia a dia, as pessoas que trabalham com isso, elas acabam, né,
Não deveria, né? Mas elas acabam memorizando grande parte, que às vezes passa batido. Exatamente. Né? Mas aí você pode completar se tiver abaixo do mínimo. Para emergência. Abaixo Do do mínimo. mínimo, tá? Agora, Você se tá tá o mínimo, dentro do mínimo, tá na tolerância. leve para o seu mecânico de confiança. Perfeito. Outra coisa que eu queria que você, como técnico, desse o seu parecer, é necessário efetuar a troca do filtro de óleo junto com a troca do óleo? Sim, né? Isso é um tabu, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Entra na primeira parte da introdução que você deu, que o óleo não é só um lubrificante, ele também faz a limpeza, exatamente. Por isso que é necessário efetuar a troca. É compreensível o hábito de a troca de uma sim e uma não, né? Ah, não, eu troco uma sim e uma não. Uma sim e uma não, mas isso acontecia no lançamento, quando foi lançamento Maverick, Opala, né? Que era um outro sistema de filtragem e o lubrificante era totalmente diferente. Tecnologia né? bem inferior. Só que hoje, o elemento filtrante que vai dentro dos filtros blindados ou filtros ecológicos, seja eles quais forem, tá? E mantendo o olhar álcool gasolina GNV, né? E diesel leve, tá? Que quando a gente vai para diesel pesado, aí a gente tem mais de um tipo de filtragem que é feito, separador de água, né? E tudo mais. O filtro, ele satura muito rápido. Tá? E ele tem uma válvula de prioridade, uma válvula de segurança dentro que quando o papel não permite, né, que o óleo passe, né, que ele entra pelo meio e sai pelas laterais. Tá? Então, quando o papel satura, ele abre a válvula, é a mesma coisa que você tirar o filtro e colocar um parafuso lá e beleza. Ou seja, não está filtrando nada. Nada. E aí essa sujeira ela começa a subir do fundo do cárter quando não entope o pescador, né? E falta óleo na parte de cima do motor. E quando ela sobe, ela começa a criar, danificar bronzina, anéis, pistões. E aí, comando, come tudo. Aí daqui a pouco eles aparecem aqui de guincho. Um barulhinho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem nessa parte lubrificante. Agora eu queria falar sobre esse menininho aqui. Militech. É bom? Funciona? Muitos falam que o Militech era top na primeira fórmula dele, depois a segunda reformulação, que ele já não é mais a mesma coisa. O que você tem me falar sobre o Militech? Mas qual é a segunda fórmula? Então, falam que mudou a característica... Depois que mudou o frasco? Então, falam que porque mudou o frasco, mudaram algumas propriedades dentro dele, para poder se adequar à legislação brasileira, vamos dizer assim. Tá, a gente vai falar também sobre legislação, né? Militech, ele é um avanço tecnológico no que diz respeito à lubrificação por impregnação, tá? Ele é um condicionador de metais, tá? Porque ele não atua junto com o óleo lubrificante, tá? Ele é um lubrificante. Sim. Ele é um lubrificante seco que atua por impregnação em qualquer liga metálica e só em ligas metálicas, né? Qualquer tipo de metal, ferroso ou não ferroso. Mas ele não interage com qualquer tipo de lubrificante. Ele não se mistura ao óleo. Se eu aplicar ele só adere nas partes. Vamos supor, o carro vai 3 litros, tem meio litro aqui. O seu carro não vai trabalhar com 3,5 litros de óleo. Vai continuar com 3 litros, porque esse produto aqui, ele vai ficar impregnado ou ele vai ficar aderido nas paredes internas do seu motor. Ele vai impregnar nas rugosidades e porosidades de qualquer liga metálica. Criando mais um filme, película? Não. Aí é que tá quando tentam levar o Militech para média, né, dos concorrentes que tem no mercado, né? Sobre os concorrentes não tem nem o que falar, né? Porque eles apresentam uma performance, sim, né? Eles não têm o mesmo mecanismo de ação que tem o Militech. Não tem o mesmo apelo que a Militech. Não, eles não funcionam da mesma forma, sim, que o Militech, tá? Mas ao que se propõe, eles apresentam uma melhora de performance,
E ponto. Eu não sei se eles interagem, eu não posso falar, não posso falar. Sim, sim. Se eles interagem na composição química dos lubrificantes. Esse é um problema, tá? E isso é um problema sério, porque ao invés de criar uma solução, você pode colocar a raposa para tomar conta das galinhas. Com tá? certeza. E eu não falo de forma imediata, tá? Mas às vezes um motor que poderia rodar aí anos e anos, você tem um travamento precoce e você não vai conseguir identificar O porquê. onde se originou. Tá? Exatamente. Sobre o Militec, não houve nenhuma alteração. Não houve nenhuma alteração. É a mesma fórmula desde o começo. O Militec, hoje aqui na nossa região, a Brida e mais um distribuidor é o distribuidor autorizado pela Militec Brasil. Tá? Então nós somos os únicos que distribuímos direto da Militec Brasil. Tá? Nós temos um outro distribuidor nessa mesma região que atua. Tá? O Militec, ele vem dos Estados Unidos e é envasado aqui. Tá? Então ele não é produzido aqui no Brasil, ele só é envasado aqui. Ele só é envasado aqui. O mesmo Militec que eu usava lá nos Estados Unidos é o mesmo daqui. É o mesmo Militec. Show. Isso eu não sabia. Tanto lá quanto aqui, a patente é secreta, reservada. Igual Coca-Cola. E você não tá. Você tá brincando, mas não tá. É igual Coca-Cola. O que ocorreu no passado recente aí? Militec, ele não é um aditivo, né? Ele não é um aditivo, ele é um condicionador de metais, tá? Então, a legislação brasileira, desde antes, ela não obriga, ele é desobrigado a ser, para ser validado, né, ou ser liberada pela ANP a comercialização, de abrir a patente, como é feito e tal. E no início, né, desse zoom todo que se criou e tal, né, não vale nem a pena tentar falar sobre isso. Até a ANP, ela quis forçar ou bloquear a venda, né, falando que tinha cloro, que tinha isso, que tinha aquilo outro. Mas o produto, a classificação do produto, ela não submete à abertura de composição, como por exemplo é o lubrificante. Você precisa saber que tem o que há aqui dentro, né? Por exemplo, tem mecanismos que não aceitam um lubrificante que tenha enxofre, porque enfraquece as engrenagens. Tem mecanismos que exigem que tenha zinco, né? Tem um tipo de relatório na indústria que exige que você relate qual a quantidade de determinados produtos que são cancerígenos para saber porque você vai manipular. Então, isso é uma regra da ANP, né? Qual o grau de volatilidade, qual o grau de periculosidade, e aí vai. Só que esse produto, ele não se aplica a essa legislação. Só que, como ele é único, e os nossos outros concorrentes, eles têm alguma similaridade a aditivos, e aí os aditivos eles precisavam, né? E houve um movimento, né, fiscal, né, de tentar bloquear a venda dele e tudo mais. Alegria a imagem para tentar vender o deles. Talvez seja isso, né? Não estou falando que né? Mas nós apresentamos os laudos que foram feitos, né? E o resultado fala por si só, né? Não tem hoje no Brasil. A gente está desde meados de 1995, 96 aqui, um motor que travou por utilização de Militec. Quem é um pouco mais antigo, eu vou falar que eu sou velho porque é mal menos, né? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Eu lembro das primeiras vezes que a Militec participou do... Ai, meu Deus do céu, daquela feira, Automec. E eu lembro que ela usava uma Ranger com cárter furado. Aí a Ranger ficava numa rampinha, todo mundo via que o cárter tava sem óleo nenhum, com buraco no cárter mesmo, colocava-se um aditivo desse e o cara ficava rodando pelo circuito da Automec para ver que funcionava. E eles garantiam 80 quilômetros de... Na época falava assim, 80 km de autonomia sem o seu motor travar. E um outro produto que eles usavam era como se fosse um esmeril
Ah, e é eles o colocavam simulador de simulador atrito. de atrito Eu e colocava tenho a carga. esse material porque eu faço Faço o teste. muito treinamento com isso, né? Com óleo, com lubrificante, ou mesmo a seco, você exigia força nessa roldana lá, ela travava. Aí você ia lá, limpava, colocava o Militec, colocava o motorzinho para rodar de novo e podia montar em cima, literalmente subir em cima da alavanca e ele não travava. Esse é um dos benefícios, né, que só o Militec oferta, né? O Militec ele aumenta a resistência da superfície, não a dureza, tá? Sim, sim. A resistência da superfície em 17 vezes. Por isso que ele é um condicionador de metais, ele reduz o atrito mesmo. Como que ele funciona? O Militec, todo metal, característica física, né? A partir de 38 graus ele se dilata, Sim. né? E todo metal tem suas rugosidades, porosidades. Então, o Militec, a partir dessa temperatura, quando ele está em contato com o metal, ele tem uma alta potência de detergência. Então, ele lava todas essas rugosidades e porosidades e penetra no metal e se adere por adsorção. Sabe o que é adsorção? Não. Vou aprender agora. Você já colocou uma colher dentro do refrigerante ou da cerveja ou um guardanapo para tirar o gás do refrigerante? Quando você coloca o guardanapo dentro do refrigerante, o gás não gruda no guardanapo? Gruda. O gás foi absorvido pelo guardanapo. Ele não é permeável ao metal, mas você consegue absorver. É a ligação de um gás, de um líquido a um sólido por adsorção. Ele se adere e fica ali, tá? Só que ele consegue, Militec é tão diferente que ele consegue fazer essa adsorção em nível atômico. Então a aderência dele nesse metal é muito grande. Por isso que para você tirar a Militec de um metal, só usinando ou por desgaste natural, tá? Caramba, impregna mesmo. Impregna mesmo, exatamente. E aí ele preenche essas rugosidades e porosidade, então ele diminui o coeficiente de atrito daquela liga metálica. Então é como, assim, falando de uma maneira muito grotesca, é como se você pegasse um contrapiso e transformasse ele num porcelanato de altíssimo padrão. O que vai acontecer? O lubrificante, ele não substitui lubrificante, é muito importante, tá? Dizer que Militec, ele é um lubrificante seco que age por impregnação, mas ele não substitui a necessidade e a obrigatoriedade de utilizar o lubrificante adequado para cada motor, de acordo com o manual. Exatamente, né? ele auxilia, Exato. Ele prolonga, porque não tem atrito, ele reduz o consumo de combustível. Exatamente. Tem vários benefícios, mas ele não substitui. Tá? Com essa ação, né, de fazer essa transformação na superfície, né, condicionar, dar uma nova condição para essa superfície metálica tratada com Militec, o filme de lubricidade ele vai funcionar muito melhor. Com certeza. Né? Porque a degradação da molécula do óleo ela vai ser mais lenta, porque ela está trabalhando em cima de uma superfície tratada. Entendeu? Por exemplo, por que o motor vai consumir menos? Chega a fazer a 2 km a mais com o mesmo litro de combustível que você fazia. Você tirou atrito, tirou caloria. Você vai conseguir um aproveitamento melhor da energia gerada na combustão. Com certeza. Certo? Seu motor vai durar mais? Muito mais. Nós temos algumas companhias de ônibus que nós acompanhamos, né? Foi feito um acompanhamento laboratorial, tudo da performance com e sem. Né? Nós temos motores aí com mais de 1 milhão de quilômetros e andando. 1 milhão de quilômetros e andando. Então o Militec não serve só para carro gasolina, álcool, não, qualquer diesel tipo também. Diesel também. Tá? Militec, ele não está relacionado com o tipo de combustível ou tipo de lubrificante. E precisa da superfície dele para poder... É condicionador de metais. Show de bola. Tá? Ele aumenta a resistência. Né? Nós temos algumas equipes, né, de MotoGP, da própria Stock Car, que usam o Militec na transmissão, porque a duração da transmissão do trem de marcha aumenta
demais. Isso a gente está falando de transmissão mecânica. Mecânica. Não automática. Não automática. Sim. Automática, muita gente pergunta, essa é uma pergunta importante, tá? Se você perguntar para qualquer pessoa da Militech, né, que está habituado a trabalhar com Militech, Militech pode ser utilizado na transmissão automática? Ele pode, com ressalvas, tá? Por quê? Quais são? A transmissão automática, esse é um assunto para você gerar um podcast no futuro. Vamos embora, vamos chamar ele de novo, viu? Só dar uma palhinha. O que acontece, né? Hoje, a tecnologia ela veio para ajudar a vida das pessoas, né? Para tornar mais confortável. Mas esqueceram de tornar fácil a assimilação de como é usar. Sim. Né? Hoje, na internet, rapidinho, você consegue ver vários casos aí de câmbio automático, seja ele CVT, DSG, com carcaça quebrada, com dente quebrado, prematuramente com falha total, porque as pessoas não sabem manusear o câmbio, não sabem utilizar. E por essa razão, e também por Militech ter uma detergência muito forte, ele não é que ele vai criar um problema, mas ele vai evidenciar imediatamente um problema pré-existente. Então, se eu tenho um problema pré-existente num câmbio automático, eu usei Militech, ele já vai aparecer. E se não tem, o carro é zero. Aí você vai ganhar muito tempo, diminuição de ruído, diminuição de vibração. As motos utilizam muito para diminuição Um carro que já rodou uma determinada quilometragem não é bom colocar, que se tiver algum problema ele já vai apresentar. Depende, se tiver sendo feita a manutenção preventiva e está sendo feito o acompanhamento, pode colocar. Tranquilo. Carro 4x4 no diferencial, né, caminhões. Porque tudo que tem atrito ele é top. Por exemplo, carros preparados com engrenagem dente reto. Aquele maldito barulho tá andando de ré o tempo não todo. Vai sumir, mas vai diminuir. Vai melhorar. Né? Existe, né, a aplicação de Militech em diversas áreas da indústria, né? A gente tem também isso. E um dos benefícios bons também de Militech é a diminuição da vibração. Hoje a gente tem um número de carros, né, de veículos 3 cilindros. Você sabe que o balanceamento do motor 3 cilindros, até as montadoras mesmo sabem disso, eles tentam balancear com contrapeso interno, né? Porque é natural, né? Você tem 3 cilindros em movimento, né, ímpar, né? Eu já diria o Five Tech, né? O Five Tech ainda era 5, 3 e o bloco muito próximo do corta-fogo, né? Existe, eu nem deveria estar falando isso, né? Existe montadora nacional aplicando Militech. Pra né? tirar Então, para tirar essa vibração. Né? Então, para você que tem carro 3 cilindros, que tem bastante, pode vir aqui na Escape Fênix que a gente tem para tem. vender. Ó, uma outra utilização do Militech é a aplicação no compressor de ar-condicionado. Eu faço muito, tem até a maquininha. Tá? Ela é sensacional, rápida. Você vê o resultado na hora, imediato. Né? Reduz entre 5 até 10 graus dentro da cabine em 5 minutos, né? Um carro de um cliente meu chegou a baixar 16 graus. É impressionante, né? Você consegue devolver uma parte do torque, né, pro motor, porque o compressor trabalha mais livre, então rouba menos potência no motor. A mesma correia que toca o motor, toca o compressor, então ele roda mais livre, tem menos arrasto. Exatamente. Você consome menos combustível. Exatamente. Né? E aquele negócio de ter que desligar o ar para subir a ladeira acaba. Exatamente. Ó. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Bacana. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal da Brida, da Lubrax. Obrigado aí por ter cedido funcionário top de vocês, um amigo de longa data. Com certeza. Um parceiro. Com certeza. Cara, não tenho como te agradecer. Imagina, assim, eu fico grato pelo espaço, né? Porque apesar para nós, né, que estamos no dia a dia, trabalhamos com isso, né? São questões simples, né? Mas para o usuário final, por exemplo, que pode ter contato com esse tipo de material, às vezes por um desconhecimento, não está habituado, se vê surpreendido por um problema que surge, ele poderia ter tratar evitado.
muito facilmente, apenas se planejando e de forma muito menos punitiva, onerosamente. Exatamente. Né? Então, assim... Então, ó, fica atento, faça as revisões preventivas, começa a prestar atenção se o seu óleo está homologado para o seu carro, se é o óleo certo. Faça a antecipação da troca do óleo, não deixa, o carro roda 10 mil, roda 5, e roda mais 5, roda mais 10, não. Antecipa, que você só vai ter benefício e o seu bolso vai agradecer. De fato. Uma última mensagem, e fica a dica para um tema bem recorrente que vem assombrando não só os mecânicos, autopeças, a nossa frota atual, né, de veículos 3 cilindros, né, muitos deles estão equipados com correia dentada banhada a óleo, tá? Muito cuidado onde e com quem vocês estão fazendo essa troca, porque trocou com óleo errado, a correia vai dissolver. A Lubrax está adequada? Valora 0,20 está equipado, está preparado com aditivação, tá? E toda a linha Supera Premium, tá? Ela está preparada também. Então, isso é muito importante, né? É um assunto que demanda tempo para a gente conversar e tem sido um fantasma aí assombrado na vida de muita gente. Carro quebrando correia dentada com muito menos quilometragem que deveria. Sim, sem dúvida. Bom, Thiagão, galera, obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado, Rogério, Deus abençoe. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu voltar aqui. Não, e vai voltar mais vezes, viu? Esse assunto é muito longo, muito extenso, muito técnico. Se fazer num dia só, não dá. O Thiagão ali dá uma marretada na gente daqui a pouco. Tá certo. Obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço o espaço. Imagina, um prazer ter você aqui. Valeu, obrigado. Não só hoje, mas... Conte comigo. Obrigado, irmão. Valeu, tchau, tchau.